Então, assim, para as que estão a primeira vez aqui, obrigada por entrarem. É um tempo onde a gente estuda um pouquinho a palavra e traz um entendimento aí do contexto, tá? O que foi combinado desde a primeira vez é que a gente faz um tempo aí de 30 minutos de estudo. Podemos compartilhar alguma coisa, então vocês escrevem se quiserem, né, falar o que entenderam, e assim a gente vai seguindo aí, cada semana com a leitura de alguma mulher da Bíblia, tá? Não significa que a gente não vai ler, né, outros textos, mas a gente começou com esse propósito, né, estudando um pouquinho das mulheres, tá? Então, hoje o texto tá lá em João 8, do 3 ao 11. Oiê, tudo bem? Oi, prima Ju, beijos. Olá. Então, assim, vamos começar com uma oração, né? Para que Deus abra o nosso entendimento, que a gente possa entender aí a palavra, né? Aplicar nas nossas vidas, porque não é só entender, mas é importante a gente aplicar também o que Deus está nos trazendo aí, né? Então vamos fazer uma oração rápida aqui para começar, tá? Senhor, obrigada, Senhor, por esse momento, por esse tempo aqui com essas pessoas queridas que estão querendo aprender mais do Senhor. Tira as distrações, Senhor, traz entendimento, traz o teu discernimento para que possamos, Senhor, aplicar esse texto em nossas vidas e que possamos a cada dia crescer no Senhor. É o que te pedimos hoje, agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém? Oi, Ale, tudo bem? Oi, Amanda. Oi, Vanessa. Então, oi, vó. Vamos começar então o texto que está lá em João 8, do 3 ao 11, tá? Então, vamos lá. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Então, assim, essa mulher, né, foi pega em adultério. Na época, né, na lei de Moisés, era comum eles apedrejarem as pessoas quando, né, as mulheres, quando eram pegas em adultério. Antigamente, as mulheres tinham assim, era muito difícil para elas, né, a convivência no meio da sociedade, tinha um rigor maior com elas. Eu estudei um pouquinho aqui para trazer o que significa, então, né, esses escribas e fariseus, porque foram esses homens que trouxeram essa mulher para que Jesus apedrejasse. Então, o que eram os escribas? Eles eram homens considerados doutores, mestres especializados no estudo e na aplicação da lei. E os fariseus? A maioria não sacerdotes, mas participavam voluntariamente dos cerimoniais religiosos e praticavam diversos rituais, como lavar as mãos antes e depois das refeições. Então, assim, na lei judaica, ela determinava que esse ato cometido por essa mulher fosse punido com apedrejamento, né? Aí, o que é esse entendimento? Jesus, porém, entende que isso não salvaria sua alma, né, apedrejá-la, não curaria o seu coração ferido e muito menos infestado pelo pecado. Então, assim, ela ia ser apedrejada, ia morrer, mas ela não ia nem ter tempo de se arrepender do que ela fez. Então, aqui Jesus nos dá uma lição, né?
a gente tem que se arrepender de fato, colocar os pés de Jesus para que Ele traga no nosso coração um constrangimento quando a gente faz algo errado, para Ele nos perdoar e para a gente ser limpa, né, desse pecado e a gente continuar a vida não pecando mais, não fazendo mais, não importa qual ato que seja, aqui no caso era um adultério, mas também Ele mostra que quando Ele faz a pergunta, qual de vocês aí está sem pecado? Então o que Ele quer dizer também para nós ali? Será que importa qual é o pecado? A gente pode jogar pedra no outro se a gente também é pecador? A Bíblia é muito clara, ela diz que não tem nenhum sequer sem pecado. Muitas vezes a gente julga o próximo, porque a gente acha que o nosso pecado talvez seja menor, o do outro é um pouco maior, então, poxa, eu vou apontar o dedo, ela adulterou, nossa, que pecado horroroso. Quando, na verdade, o nosso coração, o nosso dia a dia, a nossa vida está cheia de pecado. Aqui ela foi trazida a público, uma humilhação muito maior, é muito maior. Quantas vezes a gente peca e ninguém fica sabendo do que a gente fez, mas lá dentro a gente sabe e o Senhor está vendo, o Senhor conhece, né? O nosso coração, os nossos pecados, a nossa vida. Então, diante dele, como que está o nosso coração? Nosso coração está limpo, a gente peca, a gente se arrepende, mas a gente volta a pecar e cometer o mesmo erro novamente? Ou a gente está limpo daquele pecado e não comete mais? Eu sempre falo, existem pecados que nos acompanham por muito e muito tempo, é difícil a gente se libertar. São uns pecadinhos de estimação que Deus está aí colocando nos nossos corações todos os dias, que é para a gente colocar aí nos pés da cruz e se arrepender e não voltar a pecar. É muito difícil apontar o dedo quando na verdade a gente também erra. Esse texto é impactante, quando fala uma mulher adúltera, é uma coisa pesada, mas talvez seja de fato a vontade de Deus mostrar o peso, né? O peso do pecado. E aqui também todos aqueles homens, ao serem colocados diante de um espelho, porque parecia que era um espelho quando Jesus falou aquilo, com a pergunta de Jesus, viam-se sujos, mas eles não tiveram coragem de atirar a pedra, mas ainda assim eles estavam com o coração duro demais para aceitar a maravilhosa graça da salvação, porque logo em seguida Jesus foi crucificado. Então, assim, essas pessoas conheceram Jesus, andaram com Jesus, viram os milagres que ele né, fazia todos os dias, mas mesmo assim o coração estava endurecido e eles o crucificaram. Então, assim, muitas vezes a gente olha, aponta o dedo, depois a gente se arrepende, nossa, fiz uma coisa, me perdoa, Senhor. Mas daí no outro dia a gente está fazendo de novo. Será que o nosso coração não está duro demais? Será que a gente não precisa trabalhar isso, parar de apontar o dedo e tentar seguir um caminho mais leve, um caminho de amor? Porque eu entendo assim que o contexto todo é sobre amor, porque Jesus amou aquela mulher. Independente do que ela tinha feito, era uma pessoa da qual estava sendo super envergonhada na frente de todas as pessoas. E ele amou, porque ele disse, vá e não peque mais, nem eu vou te julgar. Nesse último versículo, ele mostra o quê? Que ele perdoou e que é para ela seguir sem cometer mais o mesmo erro. Então ali ele ensina também para nós, né? Vá, eu te perdoo, mas não peque mais. É difícil, mas é uma busca diária. É aquilo que eu tenho falado desde a primeira live, né? É uma busca em oração, é uma busca na leitura da palavra, tentar entender qual é a vontade do Senhor pra gente, porque não adianta a gente seguir um caminho que a gente acha que é o correto, quando na verdade a gente não sabe, não conhece nada da Bíblia. Então por isso começou esse estudo para aquelas novas que estão aqui, tô vendo algumas pessoas novas hoje, então assim, para a gente estudar, para a gente aprender qual é a vontade do Senhor para minha vida, o que Ele tem para mim, porque Ele tem um plano perfeito para cada um de nós, Ele tem um propósito para cada um de nós, né? Se eu estou aqui hoje falando um pouquinho mais aqui sobre a palavra, foi porque Deus tocou meu coração para trazer, para falar, para compartilhar, para aprender, porque todos os dias também a gente aprende uma com a outra, e isso assim, é muito especial. Ele também falou, eles queriam que Jesus
a julgar-se, porque daí eles iam julgar Jesus. Eles estavam buscando uma brecha para acusá-lo, quando na verdade ele não fez isso. E aqui eu trago uma outra coisa que eu percebi no texto, que em toda a leitura, todo o contexto, ele ficou abaixado, escrevendo, né, no chão. Isso tem uma analogia muito interessante na palavra. Eu escutei algo, achei bem legal de compartilhar com vocês. Então lá em Jeremias 17, 13, tem uma palavra que fala assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Então ele estava escrevendo no chão como uma maneira de mostrar essas pessoas que julgam, que não amam, que cometem pecados e não se arrependem, vai estar o nome escrito lá no chão. Mas para aqueles que amam, que perdoam, que procuram ser pessoas melhores, nós temos uma palavra muito especial lá em Apocalipse 3, 5. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui ele está mostrando a diferença. As pessoas que julgam, que apontam o dedo, que não estão dispostas a melhorar, a abandonar o pecado, vão ter o nome escrito no chão, assim como ele estava fazendo naquele dia, para dar um exemplo ali para os escribas e fariseus que estavam apontando o dedo. Mas para as pessoas que estão dispostas a se tornarem pessoas melhores, a cumprir o propósito que Deus tem em suas vidas, independente de qualquer coisa, independente de julgamento, independente do que for, vai ter o nome escrito no livro da vida. E isso é uma promessa, porque se está aqui na palavra, é porque vai se cumprir um dia. Então, assim, que a gente possa, né, ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Que a gente possa olhar o próximo com amor, disposto a perdoar, porque a gente sabe que a gente também é pecador. Então, assim, hoje eu quis compartilhar sobre a mulher adúltera, porque eu acho esse ensinamento fantástico. Eu acho que, assim, todos nós precisamos ouvir isso, porque todos nós pecamos todos os dias e todos nós julgamos o próximo. É muito difícil você conhecer alguém que não fala de alguém, que não traz, mas o fulano fez isso, o ciclano fez aquilo, né? Então, assim, para fechar o nosso estudo de hoje, tem uma outra palavra que está lá em Tiago 3, 8, que fala sobre a língua, que, né, nós temos que controlar o falar, enfim. Mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. É triste, mas é a realidade, é o que a gente acaba fazendo todos os dias. Então, assim, talvez o pecado mais difícil de abandonar seja esse do julgamento mesmo, seja esse de tentar olhar todas as pessoas como Jesus olha, né? Com os olhos de Jesus, com amor, disposto a perdoar, disposto a passar a mão, ouvir o porquê que ele fez aquilo. O julgamento é cruel. O julgamento é cruel, então é uma palavra muito forte, é uma palavra que Jesus está nos mostrando o quanto é importante esse amor, porque eu acredito que só amando o próximo é que a gente consegue não julgar. E aí no final ele fala, né? Mas o amor de Jesus, então ele fala, vá e não peque mais. Então o amor de Jesus por aquela mulher constrangeu o coração dela a ponto dela não pecar mais. Ela saiu dali curada, porque o constrangimento daquele amor a curou. Então, assim, o que cura o nosso coração? Quando a gente sente esse amor, que Jesus foi para aquela cruz por cada um de nós, né? Se fez carne, morreu, ressuscitou no terceiro dia. Por quê? Para trazer a salvação e o perdão para os nossos pecados. Então, eu convido todo mundo aqui a tentar olhar para dentro de si, tentar olhar para que a gente olha todos os dias, para que lado, que tipo de julgamento a gente faz para o próximo, e tentar
Às vezes a gente não precisa nem entender, porque se a gente tentar entender, às vezes a gente vai julgar, né? Então assim, não precisa entender, apenas amar. Tentar olhar com os olhos de Jesus. Poxa, Jesus olha com amor, então eu vou olhar com amor. É o que Ele está nos ensinando nessa palavra. Tá bom? Amém? E eu gostaria que vocês me falassem alguma coisa aí, se foram impactadas, se tocou, se tem algo diferente do que eu compartilhei para falar, porque às vezes a pessoa lê e tem um entendimento diferente, e isso é bem legal, a gente ter essa troca, acho bem legal. Vivi, é forte essa palavra, é bem forte mesmo, mas é a realidade, né? É o que a gente precisa. Eu acho que para ter uma mudança, a gente tem que ser impactado com a realidade. E aí, poxa, fui impactada, essa palavra tocou, não entendi, vou ler mais vezes. Poxa, Jesus está falando isso, eu vou tentar fazer dessa forma. Então, assim, quando a gente é impactado, aquilo faz gerar uma transformação dentro do coração, né? Sim. Amém, Vanessa? Amém. Gi, amém. E aí, meninas? Mais alguma coisa para compartilhar? Terminei até um pouquinho antes hoje. Acho que foi rápido, né? Acabou sendo meio rápida a palavra hoje. Eu tento trazer realmente algo menorzinho para dar tempo da gente explanar bem certinho, trocar informação. Obrigada, Vanessa. Obrigada. Bom que você está aí hoje. É bem importante a gente crescer na caminhada com Deus, crescer na fé, tentar alinhar o que Ele tem reservado para cada uma de nós, porque com certeza o que é para mim, às vezes toca uma coisa para mim que para vocês vai tocar diferente, e é assim mesmo. É assim mesmo. Deus conhece o coração, então Ele sabe o meu pecado de estimação, o pecado de cada um de estimação. E Ele vai trabalhando e tocando todo dia nesse ponto para que a gente possa crescer em santidade, para que cada dia a gente cresça um degrau na fé, um degrau na busca, vai se esvaziando desse ego, né? Desse egoísmo. A gente é realmente egoísta, o ser humano é assim. Então a gente precisa ter essa busca todos os dias. E eu quero sim continuar, eu tô vendo vocês, eu vou continuar toda semana, toda terça-feira. Então no decorrer da semana, eu já vou mostrando ali no Insta para vocês qual é o próximo texto, para que vocês já possam ler e a gente já vir na terça-feira com o texto lido, porque daí dá para trocar, né? Compartilhar um pouco mais. Ok? Então eu vou só fazer uma oração para agradecer esse tempo que Deus nos proporcionou. Eu sou muito grata por cada amiga que está aqui. A Cíntia, faz anos, hein, Cíntia, que a gente não se encontra. Eu estou bem feliz de te ver hoje aqui. Obrigada por estar aqui comigo. Então vamos orar, entregar ao Senhor, que Ele possa cuidar do nosso coração e que a gente possa amar mais e julgar menos. Vamos lá? Paizinho, obrigada, Senhor, por esse tempo de leitura da palavra, de aprendizagem, Senhor. Temos muito ainda que crescer contigo, com os teus ensinamentos. Pai, tira do nosso coração todo o julgamento e coloca o teu amor, coloca os teus olhos para que a gente possa olhar as pessoas, Senhor, sem julgamentos, para que a gente possa abraçar, acolher, que é a tua vontade, é o que está escrito na tua palavra, Senhor. Obrigada por essa palavra que está em João 8, 3, 11. Palavra forte que toca e que transforma mais e mais as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu agradeço por cada amiga, cada familiar que está aqui hoje. Amém. Amém? Obrigada por vocês me fortalecerem, me fazerem continuar. É por isso que eu continuo. E que a gente possa seguir, né? Estudando cada dia mais um texto, aprendendo um pouquinho mais do Senhor, tá bom? Um beijo para cada uma de vocês e tenham aí um excelente caminhar na semana. Que possamos olhar amanhã o próximo sem julgar, tá bom? Um beijo. Um beijo, Ali. Um beijo, Mari. Um beijo, Cíntia. Um beijo, Julie. Todas. Amém, amiga Pico. Um beijo, um beijo, um beijo. Um beijo, Elisa. Um beijo, Ângela. Até semana que vem.